Olá pessoal, meu nome é Iris, você está aqui no canal Empodere Suas Negras. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde. E o que nós fazemos aqui neste canal, você pode estar se perguntando, ok? Então deixa eu te explicar. A gente fala aqui de autoconhecimento sob a perspectiva da negritude. Isso sim, a gente racializa o autoconhecimento. Por quê? Porque a gente racializa tudo. E é isso. Tá bom? Então, a gente hoje vai falar, gente, numa coisa que eu gosto muito, que é assistir coisas nessa maravilhosa telinha, né, que se chama televisão. E a gente pode assistir canais de streaming, a gente pode assistir canais de TV a cabo, a gente pode assistir televisão. Eu não vejo televisão tem muito tempo, né? Canais de TV a cabo esparsamente, streaming um pouco mais. Mas o que a gente está procurando lá, né? A gente está procurando, às vezes, espairecer a cabeça. A gente está procurando algum alimento para o pensamento. Estamos querendo ver uns documentários. E aí, o que é, pra mim, indiscutível quando eu estou fazendo essas buscas é se aquilo que eu estou assistindo dialoga comigo de alguma forma. Porque assistir por assistir, eu estou ali jogando, inundando o meu cérebro de informações que vão construir como eu vejo, percebo o mundo e as escolhas que eu faço. A gente não pensa isso quando tá vendo as coisinhas, né? Pois é, aí aquele bombardeio de informações extremamente embranquecida, falando de uma forma super pejorativa das pessoas pretas. Você passou 20, 30 anos com isso na sua cara e o que isso fez? Isso construiu uma imagem fragmentada, ferrada do que nós somos. Diz aí que a gente não é essas criaturas potentes, maravilhosas que a gente veio aqui, gente. Que a gente não descende dos reis e das rainhas que foram sequestrados lá de África. Aí eles não falam essa parte. E aí você fica só recebendo caquinha. E hoje a gente vai falar de um filme que vem do mocinho Shelton. Você conhece o Shelton? Shelton Jackson. Shelton Jackson Lee é o nomezinho do rapazinho que o mundo veio a conhecer por Spike Lee, gente. Spike é Shelton. Você vê que esse nome, né, lá no gueto não devia funcionar muito bem. Ele falou, não, peraí, vamos resolver isso agora, sou Spike Lee, fechou, valeu. Porque Spike Lee, desde o seu debut no mundo do cinema, enfia mesmo o dedo na ferida racial dos Estados Unidos e ele não quer nem saber, entendeu? Ele não quer nem saber. E ele começa lá com Faça a Coisa Certa, né? E de lá pra cá, mais de 30 filmes aí falando, só botando o dedo na cara da branquitude de várias formas diferentes. Você pode conhecer o Spike Lee se você mais recentemente entrou em contato por Infiltrado na Clã, que é um filme maravilhoso. Ultra recomendo. Esse é um filme maravilhoso, Infiltrado na Clã. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. O próprio Faça a Coisa Certa também. A série que foi refeita recentemente, She's Gotta Have It, que eu juro pra vocês que eu não tô lembrando aqui um nome que ficou em português, mas também a série foi reproduzida agora recentemente, então você vai achar fácil aí, provavelmente no canal do Dadan, tá lá, né? E no mesmo canal do Dadan está esta nova série, este novo filme de Spike Lee. Shelton acertou na cara da branquitude mais uma vez com Destacamento Blood. Be safe. E aí você pensa, gente, eu não entendi nem o título do filme, porque já no título ele já fala o que ele veio. Destacamento Blood, que o título em inglês é The Five Bloods, que Blood, nesse contexto do filme, que vai tratar de questões traumáticas que reverberam ainda hoje na vida de 5 amigos ex-veteranos do Vietnã, pessoas pretas, obviamente, e como é que essa dinâmica de ter passado por uma guerra que não era sua, num país que já lhe excluía,
e como foi que isso desdobrou a vida desses homens e questões também que aconteceram lá no próprio Vietnã quando eles estavam em serviço. Ou seja, esse filme, ele é socos diferentes na sua cara em momentos diferentes. Mas aí o termo blood, como eu estava falando anteriormente, é o termo que os soldados afro-americanos, né, usavam para designar um ao outro, certo? Eles identificavam esse nome, essa gíria, para que seria curto para irmãos de sangue, aí ficou só sangue, né? E é assim que eles se relacionavam. E uma coisa muito particular do Spike Lee é que ele usa a linguagem também de forma muito enfática nas suas obras, né? Eu não sou crítica de filme, como eu já disse antes, aqui a gente vai falar de autoconhecimento e a gente vai trazer alguns aspectos que o Spike Lee vai mencionando, porque ele racializa tudo. Então, para nós, pessoas pretas, faz muito sentido você ir processando essas reflexões e vendo o que faz sentido pra você, o que faz sentido com a realidade do Brasil e tecendo essas coisas, porque, gente, na diáspora estamos todos nos ferrando de forma muito parecidas, porém em lugares muito diferentes, tá certo? Então, assim, eu acho nutritivo, vamos dizer assim, vou usar esse termo, nutritivo. As discussões que Spike Lee traz nos filmes dele sempre muito boas, da gente ficar dando uma mastigadinha para poder reconstruir alguns espaços internos, né? Então, assim, essa designação do título do filme, que ele já bota uma gíria no meio, né, que é o da Five. Isso também já é uma forma que ele tem de se relacionar com o público, né? Quando você vê naqueles filmes, quando eles abrem assim, um filme de Steven Spielberg, um filme de James Cameron, o Spike Lee não tem nos filmes dele um filme de Spike Lee, ele bota tipo um lance do Spike Lee. Ele usa uma gíria, sabe? E isso também já é uma forma dele sempre estar lembrando com o público que ele tá falando. E aí ele botou também isso nesse filme especificamente, usando essa gíria do Bloods. Então ele quer sempre tá muito, né, alinhado com a nossa percepção, com o público que ele tá falando, que é a gente preta, né? Eu fiz algumas anotações porque é um filme muito rico de informações e essa história de os soldados negros na guerra do Vietnã é uma coisa assim, gente. Olha, eu não tinha me atentado para a cronologia das coisas, mas no momento que tá rolando o Vietnã, nos Estados Unidos está rolando o movimento pelos direitos civis, encampado também, né, pelo reverendo King, acontecendo a morte de líderes e tudo isso. E são coisas simultâneas acontecendo, ou seja, pegam esses soldados negros, despacham eles para lutarem no Vietnã contra um inimigo por questões múltiplas. Essa guerra do Vietnã ela é super complexa na análise histórica e eu não sou a pessoa mais habilitada para isso, mas a gente sabe que nenhuma das guerras tinha que ter acontecido, mas o Vietnã é uma daquelas que você fala como assim? Gente, não, calma, é particularmente cagado e os vietnamitas sambaram na cara dos Estados Unidos de verdade. Então, assim, é uma guerra. Se você tem interesse em história, é uma daquelas coisas que é bom procurar as fontes alternativas, porque a história mesmo também gosta de enganar e contar umas historinhas pra gente, né? Mas vale muito a pena a gente entender isso. Então, assim, lá, já falando de parte do filme que eu acho que vale a nossa reflexão aqui, né? Quando eles estão lá, eles recebem a notícia, esse grupo de amigos lá, lutando e tudo mais, recebe a notícia que Martin Luther King foi assassinado. E eles vendo que, na época, os negros eram 85% da população, mas lá nas tropas eles eram em torno de 30% da composição das tropas. O termo que me veio à cabeça é bucha de canhão, né? Usando gente preta como bucha de canhão, como sempre. Então, assim, eles gostam de botar isso, destacam essa informação lá para vocês verem os artefatos, os movimentos da branquitude. Então a gente está falando de um Estados Unidos que ainda trabalhava com segregação e aí despacha esses soldados para lá
numa tropa mista e como que essa dinâmica com esses brancos também estava acontecendo lá. Então, complementarmente ao filme, eu localizei um livro muito interessante que chama, ele é em inglês, né, gente? Mas o título seria Bloods, né, que é essa coisa dos irmãos de sangue, uma história oral da Guerra do Vietnã contada por veteranos negros. E a história desse livro, de como ele vem a surgir, já mostra a desgracenta coisa que é você ser negro na diáspora e tentar contar uma narrativa negra. Porque o autor, que se chama Wallace Terry, ele foi como jornalista despachado, preto, jornalista despachado para cobrir a Guerra do Vietnã. E aí ele faz essa coleta de todas essas entrevistas, essas coisas lá durante a guerra com essas pessoas pretas, e ele escreve um manuscrito para esse livro. Ele começa a andar com esse livro para ser publicado. Ele volta para os Estados Unidos e ele só consegue publicar esse livro com 46 anos. Ele volta e começa a receber rejeição, 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 rejeição. É um negócio que é muito doido, é muito doido você passar uma dezena de anos tentando publicar um livro, mas como ele é uma história. Observa, ele volta num país que recém aprovou direitos civis, né? E aí ele quer contar que o bagulho continua doido, assim, que inclusive lá no Vietnã o negócio foi bem estranho. E aí as pessoas olham e falam assim, não, mas a gente já superou isso. Democracia racial, é quase o papo da democracia racial, né? Só que diferente. Porque é outro país, aí usa outro termo, né? Mas fala, não, a gente não quer falar disso não. Ainda mais que, né, rolou toda a treta de não ganhar a guerra do Vietnã. E aí, mano, não conta isso não. Até que ele encontra uma pessoa que quer publicar. E o que ele traz nesse livro é que algumas unidades, alguns destacamentos chegavam a ter 60% de negros. Lembra, eles eram 11% da população? Olha isso. O Spike Lee, ele vai jogando esse movimento também, mas ele traz a narrativa dele muito mais pro espaço do como ficou esse veterano preto quando ele voltou. Porque uma questão que a gente não costuma falar muito, as Forças Armadas, elas muitas vezes se manifestam para a juventude negra como uma das poucas, se não a única possibilidade de emprego imediato e possibilidade de estudo. A gente não costuma falar muito disso, né? Porque a gente fala dos problemas, das questões difíceis que tem em você da militarização, né? A dinâmica da hierarquia dentro desse processo. E a gente fala disso, mas a gente não fala que muitas vezes as Forças Armadas são, sabe, aquele aliste-se. E nos Estados Unidos tinha uns cartazes assim. No Brasil eu sei que tem, é um meio que eu conheço mais ou menos, a questão do ambiente militar, mas eu sei que tem alguns anúncios que falam, pague tenha seus estudos pagos, estude, venha servir a Força X, Força Y, né? Porque uma vez que você entra, você consegue fazer graduação e todas as coisas, desde que você continue lá servindo, né? E aí você tem uma carreira com estabilidade, e aqui fora, com ganhos parecidos, você não tem esse acesso porque você é uma pessoa preta. Então se você consegue dar conta de passar nessa prova, você tem isso. E algumas narrativas do livro, né, indo também pro livro, falam disso, né, que não, eu fui porque eu precisava sustentar minha mãe. Eu precisava trabalhar e ter dinheiro, eu precisava estudar, e isso não era uma possibilidade pra mim. Então, assim, tem isso também. O filme foca bastante nas questões do indivíduo, né? Como é que eles ficaram. E como que cada um mostrou, manifestou, sofreu os impactos dessa sociedade racista de formas diferentes no seu retorno, sabe? Teve uma vida extraconjugal lá no Vietnã e esse mundo não foi jogado fora quando ele volta para os Estados Unidos. O outro vive
consegue se desenvolver um pouco, mas não tem estrutura para sustentar esse desenvolvimento, e aí existe algum nível de exploração daquilo que ele conseguiu, mas ele não consegue usufruir verdadeiramente daquilo porque ele tem a destruição desse patrimônio. E o personagem principal, né, interpretado pelo Lindo, Delroy Lindo, esse ator foi fenomenal nesse filme, na moral. O cara, a forma como ele fala, como ele se porta, ele tá com um estresse pós-traumático e com episódios tão violentos, porque ele também tem esse grupo guiado pelo Chadwick Boseman. Ele é o responsável da tropa ali e que ele aparece em flashbacks, chama Stormy Norman. E esse cara ele é o foco daquele pequeno grupo, entendeu? E ele fala de questões raciais, aí ele traz pautas para reflexões, aí ele quer falar de união, quer falar de integração, quer falar de dar dinheiro para as causas pretas, e aí ele vai nesse espaço inflamando esse pessoal, e ele vira esse horizonte a ser olhado, a ser almejado, né? E aí esses amigos, eles já começa falando disso, então não é um spoiler, mas ele morre nesse momento que eles estão lá no Vietnã, mas eles não conseguem levar os remanescentes deles de volta para os Estados Unidos. Então o pacto desses amigos é de um dia voltar para fazer isso. E aí tem uma segunda questão aí, essa eu não vou dar spoiler, mas que também tá atrelada a esse retorno deles lá. Eles se reunirem, cada um ter sido afetado por esse racismo dessa nação, para o qual os pretos são muito bons para ir para a linha de frente, morrer pela pátria, mas eles não são bons para viver de forma igualitária nesse país e receber a atenção e o respeito, né, que um veterano de guerra ou uma pessoa preta em geral deve receber na sociedade, estando produzindo e gerando recurso dentro dela. Ficou bem sutil. O Delroy Lindo, ele é brutalmente afetado pelo estresse pós-traumático. E ele não aceita ajuda nesse processo, né? Nesses anos pós-Vietnã, entendeu? Ele não... Aí vem essa barreira, né, do homem preto, e não se vê muitas vezes como digno de cuidado, muitas vezes não dá importância a esse cuidado, não ser ensinado sobre esse cuidado, de não achar que vai resolver alguma coisa, essa barreira. Esse indivíduo desenvolve um auto-ódio tão grande que ele vira... E aí o Spike Lee faz isso em muitos filmes, né, cara? É muito sensacional. Ele começa a trazer imagens do momento atual pra contar essa parte dessa história também, sabe? Vocês vão lembrar de coisas, se vocês viram Infiltrado na Clã, você vê que o final ele mistura com a convulsão e o levante, né, que os movimentos extremistas estavam tendo nos Estados Unidos. Ele começa a mostra imagens de momentos atuais, mesmo falando de um filme que era relativamente passado num outro tempo. Então, aí ele pega esse auto-ódio que esse personagem começa a sofrer por ele não ter enquadramento nenhum nessa realidade, ele tá sofrendo, ele ainda ouvir as bombas caindo, dele, sabe, tá nesse espaço mental, e como que ele repercute nisso no seu posicionamento político, que aí ele vira, ele tá inclusive com o chapéu, aí você vê os detalhes, né, ele tá inclusive com o boné do lema do atual presidente que está ocupando a cadeira nos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, e como ele engloba esse discurso para ele também. Então você vê as manifestações desse auto-ódio, né, de como é que ele consegue ser tão destrutivo ao ponto de você ir contra o seu próprio povo, né? Então, assim, isso tudo por parte dessa narrativa. A gente já falou de auto-ódio aqui, só lembrando, tem vídeo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais disso que eu tô falando de auto-ódio, que eu vou passar direto, não vou entrar me aprofundar, porque tem um vídeo de não sei quantos minutos falando só de Zang e auto-ódio, então você vá lá ver, por favor. E aí, como é que isso como é que isso inunda a vida dessa pessoa que não consegue nem ser pai pro seu próprio filho. E como que essa dinâmica se dá. E como esses lares são desfeitos também, sabe? E tem falas muito duras nesse filme.
muito. Entre o pai e o filho, então, nossa senhora. Mas eu gosto muito que o Spike Lee, ele joga essas gotinhas de história, sabe? E aí ele bota, por exemplo, o filho aparece com a blusa da universidade, e essa universidade é uma universidade historicamente preta. Aí ele aproveita para contar um pedacinho da história de um atleta preto que também era da universidade. Ele vai te puxando para se apropriar da sua história enquanto pessoa preta. E quanto que isso é poderoso nesse lugar que a gente está falando aqui, neste canal, no Instagram e no Telegram, que a gente está falando um lugar de reconhecer e recuperar a nossa potência, sabe? Como que isso é incrível da gente poder ter uma narrativa contada por um homem preto que vai te puxando pra dentro desse lugar da história, sabe? Então, assim, é muito delicado. O filme trata várias questões paralelas. O filme, pra você ver como é que ele vai indo se costurando, e também fala de uma epidemia. Tem um rolê nos Estados Unidos que tá rolando até agora, inclusive, que em alguns lugares do país tem uma verdadeira epidemia do uso de ópio, de substâncias opioides, né? E aí é muito regular em medicamentos para analgésicos, né? Então, assim, tem muito caso disso. Eu já tinha visto várias reportagens, mas aí você vê que ele também usa isso para puxar também, porque dentro do grupo tem uma dinâmica com a possibilidade de uso abusivo desses medicamentos. Enfim, ele vai chamando a atenção para essas pequenas coisas, sabe? É muito doido. E, sinceramente, olha só, uma dinâmica que acontece também no filme. Tem até hoje, eu acho que ainda é uma questão nesses lugares que foram assolados por guerras, né? Como os perímetros urbanos tenderam a se aumentar, né? Com os passados anos, áreas que foram trincheiras, que eram isoladas, hoje são meio que área de expansão urbana. Tem a questão das minas terrestres, que eles botavam essas minas para explodir os inimigos, acabou a guerra e ninguém foi lá tirar as danadas. Então, até hoje, alguns casos de encostar e explodir pessoas, explodir crianças, explodir animal. E aí, nesse lugarzinho, Spike Lee dá uma cutucadinha, que aí ele mostra meio que uma síndrome de Salvador Branco também ali rolando, né? Então, assim, se você ver o filme, você vai saber do que eu tô falando. Dá uma olhada. É porque é um filme dirigido por gente preta, porque se não fosse, essa parte ia estar super destacada no filme, ia ser tipo, metade do filme ia ser esse negócio aí. Mas como eu falo só, ele passa pelo negócio e, sabe, dá o lugar para aquela pessoa branca. Ele bota ela no lugar dela. Gente, eu tenho muita dificuldade de assistir alguma coisa e não tirar alguma reflexão que me nutra e que faça com que eu observe e avalie as coisas por outras perspectivas. É muito peculiar pra mim isso, sabe? Eu tendo a olhar as coisas que falam comigo, que dialogam com o meu ser, e ir tentando localizar onde é que isso se enquadra pra mim, o que isso fala pra mim, o que eu posso elaborar a partir disso. Então os filmes do Spike Lee fazem essa provocação e eles são extremamente provocativos nesse sentido. E Destacamento Bloods, que tá lá no nosso canal de streaming, ele pode ser visto por diferentes possibilidades. E uma delas é sempre você ir olhando e tentando acompanhar os efeitos do sistema racista em corpos pretos. E aí você tá falando de homens pretos. E aí você vai falar de saúde mental. E aí você vai falar de dinâmicas familiares. E aí você vai falar de construção de patrimônio. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, se vocês já viram ou ainda vão ver, coloquem aqui pros comentários pra mim o que vocês perceberam, se alguma das coisas que eu falei aqui faz sentido, se tem coisas que eu não conversei aqui com vocês, mas que vocês repararam, porque eu adoro saber de outros olhares e outras possibilidades. Assim, tem algumas frases que eu notei que eu achei, assim, muito particulares. Olha só, deixa eu botar aqui. Nós lutamos em uma guerra imoral, que não era nossa, por direitos que nós não tínhamos.
Observa isso. E os próprios vietnamitas usavam essa informação de que vocês não sabem, eles anunciavam nessas rádios que pegavam nesses lugares, né? Porque esse lugar já trabalha basicamente com sinal de rádio, né? Mas lá no seu país, os Estados Unidos estão despachando 600 mil em tropas para debelar as revoltas pelos direitos civis. Vocês sabiam disso? Os vietnamitas usavam essas informações para tentar minar, porque eles sabiam que o efetivo preto nas tropas estava grande e que sabiam que essa informação estava sendo restringida, né? Então eles usavam isso para tentar desestabilizar os soldados. E até quando isso foi efetivo, eu não sei. O filme lança essa bomba aí e deixa a gente pensando nisso. Tem outra referência que também seja na sua mente ou na realidade, são apenas graus. Que a gente fala bastante isso no autoconhecimento e isso às vezes não assenta muito bem nas pessoas, né? Que assim, gente, se você consegue imaginar aquilo de uma forma vívida na sua cabeça, o seu cérebro não consegue fazer a distinção real se você está experimentando aquilo realmente ou se você está só elaborando. Então, por você não ter esse distanciamento, muitas das coisas que passam na sua cabeça são sentidas no seu corpo como se elas estivessem acontecendo. O que são as síndromes do pânico? Né? As crises de síndrome do pânico, desculpa. O que são as crises de ansiedade? É o seu corpo experimentando coisas que de fato não estão acontecendo ali, mas ele está elaborando aquilo, uma construção mental daquilo como se estivesse acontecendo. Então ali, quando eles estão falando de saúde mental, quando eles estão falando de estresse pós-traumático, eles têm essa fala, e essa fala é pra mim muito emblemática. São apenas graus. Se tá na sua mente ou se tá na realidade, é só um grau de existência. Aquilo ali, pra você, se tá acontecendo na sua cabeça, é real. Seu corpo vai se manifestar como real. Então, assim, tem uma coisa que, quando ele explora o estresse pós-traumático desses homens, você vê, ele trabalha com o sistema de flashback, ou seja, tem horas que você tá falando com os caras, eles estão aqui nesse momento de hoje, e aí ele usa até isso, usa até proporção de tela, sabe? A tela de um jeito, quando eles estão no momento de hoje, aí quando você vai entrar, vai voltar pro Vietnã, ele preenche a tela completamente com outra proporção para você começar a emergir nesse mundo, e aí quando ele vai fazer o flashback, ele mostra isso sendo gravado com 6mm, ou seja, aquela imagem antiga, né, de filmes antigamente, então assim, para mostrar que você tá agora no Vietnã de antigamente, e esses atores não são substituídos por atores novos. São os mesmos atores com a idade avançada que eles têm no agora, representando os seus próprios papéis antigamente, com o Chadwick Boseman, que ele só aparece nos flashbacks, mas mostrando que aqueles caras nunca saíram de lá. Olha como que ele é delicado. Olha como é que Spike Lee é refinado. Que a gente acaba de sair, não sei se... Eu acompanho bastante esse espaço de filmes por gostar, né? E aí você tem o Martin Scorsese que gastou tubos de dinheiro com o irlandês pra fazer rejuvenescimento facial daquela velharia lá que ele botou naquele filme. E aí você tem um Spike Lee que fala, não, a minha narrativa, eu vou manter esses caras presos nesse passado e eles vão estar lá representando aquilo. E isso é uma questão. Os filmes do Spike... Olha, sério, Spike... Shelton, que a gente aprendeu com a mãe dele, chama de Shelton. Shelton é do balacobaco, né? A gente já pode reconhecer isso por muitos motivos. Mas esse filme, assim, ele parece um filme muito simples. Você assiste ele passa. Mas quando você para pra pegar nas curvinhas, você identifica muita coisa. Muita coisa. E isso pra mim... Falar de saúde mental é muito o meu coração, porque eu já tive algumas dessas questões, especificamente o transtorno de estresse pós-traumático, eu sofri com ele, então assim, ver aqueles personagens passando, elaborando essas questões pra mim, me tocou profundamente, e isso sendo tratado abertamente. Questões de estresse pós-traumático são normalmente tratadas quando se fala de filmes de guerra, quando se fala de veteranos, e a gente vê ele muito pouco sendo tratado para outras questões, como foi o meu caso, né? Mas
observar isso é pra mim ainda um grau de identificação. Então, além de serem pessoas pretas, ainda tinha essa questão de saúde mental e isso é uma provocação interna muito, muito boa pra mim. Então, assim, eu gosto de observar essas narrativas, sabe? Eu gosto muito de olhar pra isso. Então, assim, gente, esse é basicamente o nosso papo. Se a gente tivesse uma estrutura de premiações que não fossem tão embranquecidas e tão endeusadoras de produções brancas, tanto Delroy Lindo, quanto Spike Lee, quanto o Destacamento deveriam estar na corrida por um Oscar. Mas por questões técnicas parece que eles nem vão poder concorrer por ser canal de streaming, não ter previsão de lançamento físico, mesmo com o Mocoronga. É toda uma história que eles inventam pra dizer assim, ai, desculpa, dessa vez não deu, hoje não, Faro, hoje não, Faro. Então assim, mas é uma atuação primorosa. É uma atuação primorosa. E é um filme com essa construção, a questão racial é sempre um personagem, não é pano de fundo dos filmes do Spike Lee. A questão racial é sempre um personagem, porque ela interage, ela rebate nos outros, ela constrói essa narrativa junto. Então, isso pra mim é um elemento importante da gente ficar olhando para as coisas que são trazidas, a gente começar a refletir e se nutrir internamente, criar e construir esse nosso espaço interno com mais afinidade com quem a gente é, reconhecendo aspectos da nossa história que são negadas. Então, assim, isso tudo é muito peculiar, isso é muito peculiar. E ver o Spike Lee ser entrevistado falando desse filme, como ele gosta de colocar essas questões específicas da história americana que não é contada nos filmes, e isso é pra ele um ponto necessário, não tem nem produção dele se não tiver isso. Eu gosto muito de observar também os diretores falando das suas obras. Então, gente, é isso, esse é o nosso papo de hoje. Eu quero saber, coloca aqui nos comentários realmente se você já viu o filme Destacamento Blood, se você gostou, se você não gostou, o que você viu a mais, se você vai rever ou se você vai assistir agora que eu já fiz toda essa propaganda, né, gente? Não é uma questão de gostar ou não do tipo de filme, mas sim nos dar uma chance de receber essa atenção, já que a gente conseguiu passar por todo o grande filtro, né, de receber inúmeras rejeições para fazer esse tipo de filme, e ele chega a ser feito e a gente não vai lá dar a nossa contribuição. Eu acho que pelo menos isso a gente deve dar para os produtores pretos em todas as áreas. É isso. Chance é o mínimo que a gente, enquanto pessoas pretas, deve dar nossa atenção para nós mesmos, para que a gente possa ter esse sistema querendo trazer mais das nossas narrativas para a tela, porque é um processo, gente. É um processo tirar uma coisa dessas do papel, principalmente se você vai enfiar o dedo na ferida, igual são os filmes de Spike Lee, tá certo? Então é isso, dá uma olhada na descrição, sigam a gente nos outros canais e eu vejo vocês aqui no próximo... Nossa, eu já ia falar no próximo filme, gente, Poderosas Negras vai fazer filme? Não, no próximo vídeo deste canal. Um beijo, até a próxima. E aí, salve galera! Esse papo fez sentido pra você? Pois é, bota aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também, se você acha que tem algum amigo, alguma amiga, algum amigo que pode também se beneficiar do que a gente trocou aqui, compartilha, manda pra ele. Bora nessa?